Quando a religião acusa e a dor pesa demais, Jó faz algo inesperado. Ele olha para a grandeza de Deus. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui nós aprendemos a Bíblia com profundidade, sem reduzir a Deus a acusações humanas. Então aqui você pode ficar, aqui você pode respirar fundo e senta aí, que hoje nós vamos falar de Jó lá no capítulo 9. Depois das falas duras lá de Biladab, no capítulo 8, Jó responde lá no capítulo 9, mas ele não vai entrar numa disputa religiosa, não. Ele vai fazer algo muito mais profundo aqui, muito bonito, né? Ele amplia a sua visão sobre Deus. Exatamente, ele vai ampliar a dele e a nossa também, que estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa. A gente vê que enquanto os amigos de Jó tentam explicar a Deus com regras, né? Jó, ele vai reconhecer algo essencial aqui para as nossas vidas, que Deus ele é grande demais para ser controlado por argumentos humanos, né? Leia comigo lá em Jó, no versículo 5 do capítulo 9. Ele diz assim: Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Lá no versículo 8 também, se você puder me acompanhe, ele diz assim: Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos mares, né? Jó, ele vai descrever um Deus aqui, um Deus soberano, um Deus poderoso, inalcançável pela lógica humana, Não é um Deus pequeno, nem previsível, nem manipulável, não. Aqui, Jó reconhece uma verdade um pouco difícil. É que nenhum ser humano consegue se justificar diante de Deus. Você sabia disso? Nenhum ser humano consegue justificar diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas, né? Isso não nasce do medo, né? Nasce da consciência da gente, da grandeza divina. Não adianta a gente querer se justificar para tamanha grandeza. Jó, ele percebe que Deus ele não cabe nas fórmulas que os amigos deles estavam falando, né? Deus não pode ser usado como acusador aqui, não. Deus não responde a processos humanos. Isso desmonta toda a teologia simplista apresentada até agora. Vai desmontar tudo aquilo que a gente às vezes pensa saber. Isso nos faz refletir, né? Eu parei para refletir aqui nesse capítulo. Se a gente estivesse no lugar de Jó, eu e você, você que está me ouvindo aí agora, será que a gente não ia nos deixar levar pela fala dos nossos amigos? Porque a própria Bíblia fala que eles eram amigos de Jó, né? E ele estava numa situação totalmente vulnerável, diante de tamanha luta e prova, depois de perder seus filhos, perder todos os seus bens, a sua saúde, né? Depois de ter passado por tantas coisas, ele ouvia os amigos questionando tudo, apresentando um Deus diferente do que ele realmente é. Mesmo assim, depois de tudo, Jó, ele só conseguia olhar para a grandeza de Deus. Será que eu e você a gente faria isso? Eu acho que foi isso que chamou a atenção de Deus referente a ele, né? Referente a Jó. E nós podemos refletir ainda um pouquinho mais, né? Muitas pessoas hoje em dia abandonam a sua fé não por causa de Deus, não, mas por causa do Deus pequeno que às vezes lhe é apresentado. Até nós mesmos nos apresentamos um Deus pequeno no nosso testemunho. Um Deus que pune rapidamente, que explica tudo, que sempre acusa. Jó vai olhar para o céu aqui e ele diz assim: esse Deus que vocês estão descrevendo não é grande o suficiente. Às vezes o Deus que a gente testemunha na nossa vida não é grande o suficiente. Mesmo reconhecendo a grandeza de Deus, Jó também ele sente a distância, né? Ele vai dizer assim lá no versículo 33, acompanhe comigo: Não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós, né? Ambos, né? Aqui surge um clamor profundo. Alguém que faça ponte entre Deus e o ser humano, né? A Bíblia está preparando o terreno aqui para algo maior que Jó ainda não consegue ver. Jó sentia que Deus enviaria um redentor. Ele esperava algo além da dor. Além da dor. Ele profetizou aqui sem saber dos detalhes. Ele não sabia tudo que a gente sabe hoje sobre Jesus, né? Ele não tinha a revelação completa de tudo aquilo que a gente tem hoje, de tudo aquilo que a gente sabe.
Isso vai nos mostrar algo muito poderoso, muito poderoso. Preste atenção, a fé verdadeira, ela não depende de ter todas as respostas, não, mas de confiar no caráter de Deus. Você confia no caráter de Deus? Que Ele não te desampara? Quando Deus ele é reduzido a regras, a fé ela se torna pesada, o fardo se torna pesado. Mas quando Deus é reconhecido em sua grandeza, quando a gente reconhece a grandeza de Deus na nossa vida, a nossa alma descansa, mesmo quando a gente não tem todas as respostas para aquilo que a gente está enfrentando. Você entende o peso disso? Eu quero te fazer uma pergunta. O Deus que te ensinaram, ele é grande o suficiente para sustentar a sua dor? Ou aquilo que você está enfrentando? Ou de repente o seu sonho? Eu quero te convidar a fazer algo muito simples hoje, no exercício de hoje. Eu quero que você se concentre e diga assim em voz baixa. Diga para Deus, Deus, tu és maior do que eu entendo. Maior, muito maior do que qualquer coisa que eu pense que eu entendo. E ainda assim, tu estás tão perto de nós, Senhor. Diga para Ele o quanto Ele está perto. Mesmo Deus sendo tão grande e poderoso, Ele quer habitar dentro de mim e dentro de você. Será que a gente tem noção dessa grandeza? De um Deus tão gigante e poderoso, que quer habitar dentro de nós. De um Deus tão poderoso, tão feito em amor, que enviou o seu próprio Filho por amor a nós. Que Jó nem conhecia, nem sabia de Jesus, da vinda de Jesus, de tudo que iria acontecer, mas mesmo assim, ele não questionava nada. Ele só sabia admirar a grandeza de Deus. E quantas vezes eu e você, a gente, às vezes, diante de tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, que a gente já viu, né, de toda a história tamanha que a gente tem na palavra de Deus, a gente ainda questiona a grandeza de Deus. Por causa do nosso egoísmo, às vezes, da gente pensar só na gente mesmo, né? Vamos orar? Ore comigo aí onde você está hoje, eu te convido a admirar, somente admirar e a gente ter um pouquinho mais de consciência sobre a grandeza de Deus. É isso que o livro de Jó nos ensina no dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada pela tua grandeza. Obrigada por nos ensinar mais uma vez através da sua palavra, Senhor, e nos despertar a nossa fé. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso e mesmo assim se faz presente na nossa vida, seres humanos, Senhor, tão pequenos e tão falhos e tão limitados diante de Ti e do Teu amor, Pai. Pai, eu oro por cada vida, por cada alma que está me assistindo neste momento, aonde quer que estiver, Senhor, que o Senhor visite cada coração. E que cada coração que está limitado ao seu próprio entendimento agora, que o Senhor venha abrir os seus olhos, a sua visão espiritual, que eles venham entender tamanha grandeza, Senhor, e que nada daquilo que eles estão passando neste momento, independente de qualquer situação, é maior do que a tua grandeza, do que a tua fidelidade, do que o teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós só sabemos te agradecer no dia de hoje e obrigada por nos entender e nos amar, Senhor. Obrigada pelo teu Filho Jesus e por tantos homens representados, muito bem representados, que nós possamos representá-lo nessa terra, Senhor, nem que seja um pouquinho, Senhor, a cada dia, melhorando e glorificando o teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 graças a Deus se você ficou até aqui, deixe nos comentários o que Deus tocou no seu coração, o que Deus tem feito na sua vida, e que Deus possa te alcançar através da palavra dele, que é viva, que é eficaz, e através da grandeza dele, do amor dele. Deus te abençoe.